Oi pessoal, acho que todo mundo aqui concorda que o Google Forms é uma ótima ferramenta quando a gente precisa avaliar os alunos. Mas o fato dele ser tão simples compromete funções básicas, como por exemplo, escrever um texto em negrito, sublinhar ou colocar uma palavra em itálico. Ou seja, uma formatação que deveria ser corriqueira acaba se tornando numa tremenda dor de cabeça. Então hoje eu quero mostrar para vocês como deixar o formulário mais bonito e fácil de visualizar. Tudo isso depois da vinheta. Bom, pessoal, um dos grandes problemas que a gente encontra hoje no Google Forms é não poder formatar os caracteres, as letras que a gente utiliza dentro de um formulário. Então eu tenho esse título aqui que eu vou escrever agora, e quando eu termino de escrever, eu não posso fazer mais nada. O máximo que eu consigo fazer aqui é deixar tudo em caixa alta. Tá vendo só? Esse é o máximo de formatação que eu consigo fazer dentro do meu Google Formulários. Para resolver isso, você vai ter que utilizar um site externo. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é esse daqui, o tel.wtf. Eu vou abrir o site, ele já mostra aqui tudo que ele consegue fazer para ajudar você a formatar o seu formulário. E aqui você tem praticamente duas opções. Ou você utiliza o site sempre que você quiser formatar alguma parte do texto dentro do seu formulário, aí você vai ter que sempre abrir esse site, ou senão você pode instalar uma extensão do Google Chrome. Tá vendo? Ao clicar aqui, ele vai te direcionar para Chrome Web Store. Aí aqui você vai ter a opção de usar essa extensão aqui no Google Chrome. Então primeiro eu vou mostrar para vocês como funciona essa formatação utilizando o site. Então eu tenho aqui esse texto que eu acabei de escrever e eu quero transformar ele em negrito. Eu vou copiar o texto, vou entrar no site, vou colar o texto e aqui eu tenho várias opções de formatação, entre elas o negrito. Então eu vou escolher, depois eu venho aqui Select e Copy. Volto aqui no meu formulário e substituo o meu texto. Pronto, eu já tenho aqui um texto em negrito, coisa que eu não conseguiria fazer sem ter a ajuda de um site externo. Agora, e se eu quiser colocar um texto sublinhado? É a mesma coisa. Você vai voltar aqui. Tá vendo que tem algumas barras que conforme eu vou passando o mouse, elas vão ficando verdes? Olha só. Então, se eu clicar aqui nessa primeira, ele vai ter um sobrescrito. Aqui ele vai ter o taxado e aqui o sublinhado. Então eu quero utilizar o sublinhado. Depois que eu escolho essa opção, mais uma vez, seleciono, copio, volto aqui no meu formulário e substituo o texto. Pronto, agora eu tenho um texto sublinhado. E agora, se aqui na pergunta eu quiser utilizar caracteres em itálico, não tem problema. Vamos voltar aqui no site. Eu não preciso copiar e colar, eu posso escrever diretamente aqui. Eu vou tirar o sublinhado e vou colocar o itálico. Pronto, eu tenho aqui um texto em itálico. Seleciono, copio, volto aqui no meu formulário e colo meu texto agora em itálico. E aqui no site você tem outras opções. Então se você quiser dar um pouquinho mais de destaque ao seu texto, você seleciona, aí você pode colocar ele em caixas, tá vendo? Aí você escolhe do jeito que você achar mais interessante. Se tiver ok, seleciona, copia, volta aqui no formulário e cola. Além disso, você também pode acrescentar aqui alguns caracteres especiais ou emojis. Tá vendo esse círculo que eu tenho aqui em cima? Então eu vou desenhar aqui uma estrela, por exemplo, que eu quero utilizar. Ele vai reconhecer esse meu desenho e vai buscar dentro do banco de emojis e de símbolos que ele tem aqui no site, alguns que eu posso utilizar. Então se eu quiser utilizar essa estrela, eu tenho aqui também um tomate, tenho vários emojis aqui que eu posso utilizar dentro do meu formulário. Depois de achar todos os que eu quero utilizar, mais uma vez eu seleciono, copio, volto aqui no formulário e colo. Então agora eu posso colocar emojis no meu título ou na minha pergunta. Se eu quiser refazer aqui a minha busca por emojis, eu vou limpar aqui o meu desenho, vou fazer um outro desenho, aí ele vai identificar esse desenho que eu fiz aqui em cima, e aí eu posso selecionar o emoji que eu quiser, como eu fiz da outra vez. E assim eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Agora, e se você tiver instalado a extensão no Google Chrome para não ter que ficar abrindo o site toda vez que você precisar editar o seu formulário? Muito bem, depois que você fez a instalação aí no seu navegador, o ícone vai aparecer aqui nesse cantinho. Aí para utilizar, você clica sobre ele, ele vai abrir uma tela muito parecida com a do site, aí você pode escrever. Quando você terminar de escrever o seu texto, o procedimento é o mesmo. Você seleciona, define se você vai querer negrito, itálico, sublinhado. Quando estiver tudo ok, seleciona, copia, volta aqui no formulário e cola. Tá vendo? Então você não precisa ficar com o site aberto.
Depois que você instala a extensão aqui no Google Chrome, sempre que você quiser fazer essa modificação no seu Google Formulários, essa extensão vai estar prontinha. Aí é só você digitar o texto e formatar da forma que você quiser. Lembrando que aqui você também tem aquela opção de fazer o desenho do emoji que você quer utilizar. Então, mais uma vez, eu vou desenhar a estrela. Ele vai encontrar um desenho parecido com esse que eu fiz aqui em cima. Aí é só selecionar e colar no meu formulário. Pessoal, um outro grande problema que a gente tem aqui no Google Forms é a questão de você não poder dividir o texto em parágrafos. Então vamos supor que aqui nessa questão você queira colocar um texto para que o aluno consulte. Se você escolher qualquer tipo de texto, esse daqui por exemplo, copiar e colar aqui no campo de pergunta, ele vai ficar dessa forma aqui, ou seja, praticamente incompreensível. Você não tem divisão alguma aqui de parágrafo, ele coloca tudo num corpo só de texto e fica muito difícil de entender. Para resolver isso, em vez de você colar o seu texto aqui no campo de pergunta, você vem aqui na lateral e escolhe essa opção, adicionar título e descrição. Ele vai criar esse campo aqui embaixo, você pode colocar ele para cima. Aqui no título você vai colocar a orientação para o aluno. E aqui na descrição você vai colar o seu texto. E olha só que interessante, quando você dá o Ctrl V, o seu texto já vem dividido em parágrafos. Então você não vai ter aquele texto em um corpo só, difícil de entender. Ele vai dividir todo o seu texto em parágrafos, não importa quantos parágrafos esse texto tenha. E aí você segue a sua atividade normalmente. Aí aqui você tem as opções, opção 1, opção 2, opção 3. Eu vou colocar aqui em visualizar só para a gente ter uma noção de como vai ser a visão do aluno quando ele receber essa atividade lá na casa dele. Clicar em visualizar. E vejam só como ficou mais agradável de se ver, né? Aqui você tem o seu texto bonitinho, dividido em parágrafos, e não mais aquele corpo único de texto, né? Que ficava muito difícil de visualizar, muito difícil de compreender. Então ele vai ter aqui nessa primeira parte o texto que ele vai utilizar para consulta, e aqui embaixo a questão propriamente dita, onde ele vai escolher qual é a alternativa certa e depois enviar para o professor. Então o procedimento é sempre o mesmo. Você vai vir aqui na lateral, escolher adicionar título e descrição. Aí você pode colocar para cima aqui para ficar na ordem correta, vai copiar o seu texto e depois colar aqui nesse campo. E mais uma vez, em vez de ficar um texto sem formatação, ele já vai aparecer aqui dividido em parágrafos. Ah, e só um detalhe é que esse texto que você coloca aqui na descrição, ele é totalmente editável. Então vamos supor que você queira modificar essa parte aqui de cima e deixar ela em negrito. Você vai copiar esse texto, vai abrir a extensão aqui no Google Chrome, o texto copiado já vai aparecer aqui, aí você vai escolher a sua formatação. Eu quero negrito e itálico. Seleciono, copio, volto aqui e colo meu texto. Pronto, agora ele ficou em itálico e negrito. Se eu quiser deixar todo esse parágrafo aqui em itálico, eu seleciono todo o parágrafo, copio, volto aqui na extensão, ele já vai aparecer aqui, vou escolher em itálico, seleciono, copio, volto aqui e substituo. Então eu posso ter uma formatação muito mais completa utilizando esse recurso. Tá aí, é claro que se essas funções de formatação fossem nativas, tudo seria bem mais fácil. Mas enquanto o Google não resolve isso, a gente vai fazendo gambiarra para deixar o trabalho do jeito que a gente gosta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!